É uma estratégia. Bom, estamos de volta trabalhando e o Fernando Barros lá tomando drinks exóticos, como ele gosta de dizer, com aquela... Como é que chama aquilo ali? Um guarda-chuva, não? Um guarda-chuva, uma sombrinha. O guarda-chuvinha, né? De papel, Guarda-chuvinha em cima do drink. Vendo golfinhos pulularem na sua frente? Provavelmente, né? Mas curta aí suas férias, Fernando Barros. Bom, do lado de cá, do paraíso fiscal, o ano eleitoral começou finalmente. Pelo menos oficialmente, segundo a Justiça Eleitoral. Desde 1º de janeiro, por exemplo, qualquer pesquisa sobre eleição tem que ser registrada com 5 dias de antecedência, pelo menos. E o troca-troca partidário dos políticos só pode acontecer entre 3 de março e 1º de abril. Quer dizer, quem quiser mudar de partido vai ter essa janela partidária a partir de março. E no dia 2 de abril é o prazo final para que presidentes, governadores e prefeitos que pretendam concorrer a outros cargos renunciem aos respectivos mandatos. Então, por exemplo, se João Dória quiser sair candidato a presidente de fato, ele tem até 1º de abril para permanecer no cargo, sem piada, sem mentira. E no dia 2 ele já tem que ter entregue o cargo ao vice. E aí tem algumas curiosidades com isso daqui, né? Por exemplo, o Mourão, nosso vice-presidente da República, se eu não estou enganado, aí eu peço a ajuda das universitárias, jornalistas, repórteres brilhantes, ele não pode assumir a presidência da República a partir de 2 de abril, caso ele queira disputar outro cargo. Tô errado? Tipo, Senado pelo Rio Grande do Sul? Senão, ele fica inelegível. Não é isso? A lógica diz que é isso, mas eu não sei. Eu não lembro disso. Eu lembro por exemplo, o presidente da Câmara sim, que é o terceiro, né? Não, o presidente do Senado não poderia fazer isso, mas o vice-presidente, eu não me lembro de ter esse impedimento. Não, porque é outro cargo, né? Se ele exerce a presidência da República, em tese, ele poderia baixar lá um decreto que favoreceria a eleição dele para o Senado, onde quer que seja. Então essa é a lógica, teoricamente, né? Bom, checagem... Eu vi aqui que eles podem se candidatar a outros cargos, preservando seus mandatos respectivos, desde que nos últimos 6 meses anteriores não tenham sucedido ou substituído o titular. Exatamente, muito bom, João, é isso aí. Ou seja, vai ser engraçado, né? Porque se o Bolsonaro baixar no hospital de novo, resolver fazer uma viagem internacional a partir de 2 de abril... O Mourão não pode assumir, porque daí não pode ser candidato ao Senado, como parece que ele pretende ser. O Arthur Lira também não pode assumir, porque é candidato a deputado federal. O Pacheco, se for candidato a outra coisa, também não pode. Vai sobrar para o presidente do Supremo. Talvez, quem sabe. Mas enfim, tudo isso daqui é especulação. Vamos ao que interessa, que é o seguinte. A eleição, primeiro turno é dia 2 de outubro, segundo turno dia 30 de outubro. Campanha eleitoral vai ter 35 dias antes do primeiro turno, na televisão. E a pergunta que eu faço para a Ana Clara, para começar os nossos debates aqui, é o seguinte. Sérgio Moro, que está lá empatado em terceiro lugar com Ciro Gomes e todo mundo que está no acostamento da segunda via, vai ser candidato a presidente da República ou outra coisa? Assim, de cara, na lata, Ana Clara. Na lata. Bom, hoje quem tá aconselhando ele, tá próximo dele, aposta que ele vai se candidatar para o Senado, não para a presidência da República. Por algumas razões. A primeira delas é uma razão um pouco paroquial, na verdade, que é a própria sobrevivência financeira do Sérgio Moro. Ele deixou de ser juiz, né? Foi exonerado, ou seja, não recebe mais o salário da magistratura. Ele não tá mais na Álvares e Marçal, que era a consultoria para a qual ele trabalhou no ano passado nos Estados Unidos, depois que ele saiu do governo. E mesmo, enfim, nessa consultoria, até onde se sabe, ele não ficou tempo suficiente para acumular ali um grande patrimônio. E se ele não conseguir um cargo público, ele vai ter que ir para o setor privado, onde, de certa forma, ele não é bem visto. Você tem muitas restrições em relação a ele no mercado da advocacia. Um parecer do Sérgio Moro no Supremo, por exemplo, seria bem aceito pelos ministros do Supremo? Enfim, é uma forma bastante rentável de vida dos juristas que têm algum nome, né? Então, no caso do Sérgio Moro, seria difícil, porque o próprio Supremo é muito crítico a ele. Ele até tem recebido um salário do Podemos de R$15 mil líquidos, mas é um salário que termina
na data da eleição, ou seja, se ele perde, ele deixa de receber… Contrato de risco, Ana Clara? Tá atrelado ao rendimento, né, o contrato. É uma opção, não é um salário. Pois é. Esse é um ponto, a questão salarial importa. E o outro ponto é a questão jurídica, né? Você tem todos os processos de suspeição contra ele correndo hoje na justiça. E ele, com um cargo público, possivelmente como senador, teria a proteção ali do foro privilegiado. Agora, Thaís Bilenque, você também acredita que Sérgio Moro vai ficar fazendo onda como candidato a presidente e na hora H vai sair candidato a outra coisa? E se for sair a outra coisa, a qual coisa, onde e quais as consequências? O que eu sei tem muita gente insistindo para ele fazer isso, a começar pela campanha do João Dória, que é interessada nessa possibilidade. O fato é que a avaliação, isso eu até queria ouvir, Ana Clara, é que a estratégia do Moro até aqui tem sido muito claudicante e muito criticada. A começar pelo lançamento de uma campanha em novembro do ano anterior da eleição. Qual que é a intenção e a justificativa e qual que é o benefício que ele obtém fazendo isso? Algum palpite? É uma estratégia, na verdade, de ganha-ganha. Porque a partir do momento que ele se lança como pré-candidato, mesmo que ele não seja, ele está ganhando a cobertura da imprensa de um candidato à presidência. Mas ele lançou sem ter equipe, ele lançou sem ter programa, ele só jogou as dúvidas no ar, basicamente, né? Mas é que num país que elegeu o Bolsonaro, que também não tinha nada ali, né? Uma campanha completamente incipiente, tinha nem programa. Então eu imagino que ele… Aí eu tô falando totalmente palpite, não é informação. Jogar no ar é jogar pras redes também, né? Pra ver a repercussão daquilo como um balão de ensaio e ver como que as redes reagem. E a partir daí também começar a pensar em estratégia. Se foi pras redes, não deu certo. Só pra ajudar aí na discussão de vocês, eu pedi um levantamento para a Arquimedes justamente sobre o Moro pré, durante e pós-lançamento da candidatura. Ele teve um pico muito alto de likes e retweets quando lançou a candidatura lá em novembro, mas depois despencou, voltou para uma média que é maior do que era antes do lançamento, mas é uma média baixa, uma média que nunca passa de 50 mil likes ou retweets, que é pouco para um candidato a presidente da República, que teoricamente seria a terceira via. Mas isso, para piorar, está associado ao aumento do número de posts. Quer dizer, mesmo com uma estrutura pequena, ele certamente está com alguma estrutura profissional, porque ele aumentou o número de postagens que ele faz na rede. Só que a média por postagem caiu, o que significa que está tendo um esforço, mas ele não está sendo muito recompensado. E, surpreendentemente, ele perdeu seguidores no Instagram. Ou seja, do ponto de vista das redes, pode ser que funcione para candidato ao Senado, mas para presidente da República tá difícil. E tem uma outra questão também aí estratégica, que é o seguinte: se ele pretende se lançar como terceira via, o que quer que isso seja, subentende-se que ele vai precisar do voto, não só desse nem que não quer Lula nem Bolsonaro, mas também do próprio eleitor do Bolsonaro e eleitor do Lula, que também não está muito convicto ali, enfim… A terceira via, supostamente, para ela ter um mínimo de chance, ela teria que apostar para todos os lados, né? E o Sérgio Moro tem feito alguns posts que não vão necessariamente nessa linha mais aglutinadora. Recentemente, ele fez uma postagem em que ele fala que ele é a opção para salvar o Brasil de uma polarização triste entre pelegos e milicianos. Então, esse eleitorado pode se sentir ofendido, né, de certa forma, com essa abordagem. Não é uma abordagem que, digamos, agrega todos os lados. É claro que o eleitor bolsonarista raiz, ali aquela base, aquele núcleo duro, não vai querer o Moro. É a mesma coisa que o eleitor do PT. Arrisco dizer que tem eleitor do PT que preferiria o Bolsonaro que o Moro. Mas, enfim, você tem gente que poderia, talvez, mudar de ideia. É política 1.1, você não fala mal do eleitor, né? Você fala mal em quem ele está votando, quem ele votou, mas jamais dele, pessoa física, né? Isso é básico de qualquer manual. Agora, vocês duas estão me convencendo de que o Moro não é candidato a presidente da República. Mas se ele não for, Toledo, ele tem outro problema. Porque é o seguinte, se ele decide ser candidato ao Senado… Por onde? Ele não pode, pelo ele não Paraná pode ser não pode ser. O Álvaro Dias, o dono do partido, é senador pelo Paraná, candidato à reeleição. E por São Paulo, existe, né,
troca de cordialidades com o João Dória, mas o Rodrigo Garcia, que é o vice-governador e candidato à sucessão do Dória pelo PSDB, tem conversas adiantadíssimas com o Datena, inclusive para o Datena ser o candidato ao Senado da chapa. Então ele tem outro problema aí de como equacionar candidatos para a quantidade de vagas que existem. Eleição em São Paulo. Vamos supor que Sérgio Moro não seja candidato a presidente da República, seja candidato ao Senado. Com isso, teoricamente, os beneficiários seriam Lula e Bolsonaro, porque ficaria mais cristalizada ainda a polarização entre eles para o segundo turno e daria alguma esperança para Dória de um lado e Ciro Gomes do outro. Tem gente comemorando essa possível não candidatura do Moro? É um pouco o que a Thaís já falou antes, que o grupo do Dória tem ficado animado com essa possibilidade, né? Eles enxergam o Dória como, digamos, herdeiro desses 10 pontos nas pesquisas que o Moro tem. Na verdade, assim, eles não têm comemorado, eles falam com certeza que ele não vai ser candidato. Uma certeza que eu imagino que eles não tenham, mas eles falam. Mas respondendo a uma pergunta que você fez lá atrás, Toledo, que eu tô enrolando até agora, sobre a eleição em São Paulo, né, e os efeitos disso Isso, tudo. para de me enrolar, por favor. Tanto o PSDB quanto o PT trabalham com a ideia da polarização entre esses dois partidos, que era a polarização que reinava, né, que imperava no Brasil até o advento do Bolsonaro em 2018. O Rodrigo Garcia, que é o candidato a vice, é muito desconhecido o que a campanha dele considera um ativo, porque quer apresentá-lo como um perfil trabalhador, experiente, porém moderno. Eu vejo muita semelhança entre ele e o Alckmin, não só pelo R caipira e pela coincidência do nome das mulheres, que chamam Lu, ambas, mas pelo jeitão, e enfim. Mas não, a campanha dele quer vender a imagem de uma figura muito mais moderna e do mundo. Tipo a imagem que o Dória projetava na eleição passada. Mas também querendo fugir da imagem do Dória, escondendo o Dória da campanha, porque isso não vai ajudar em nada o Rodrigo Garcia a obter votos. Porque o Dória tá mal avaliado, né? Tá mal avaliado, mas tem a força da máquina do governo, que em São Paulo é muito grande, porque o PSDB já tá há quase 3 décadas no poder. Então eles calculam que tem aí, um cálculo que eu acho exagerado, 600 prefeitos dos 645 municípios paulistas, ou um pouco mais abaixo, 450, alguma coisa assim, o que dá uma capilaridade para a campanha dele que não é desprezível. Para uma pessoa desconhecida ter prefeito pelo estado inteiro fazendo campanha, isso vai ajudar bastante. E o Haddad, por sua vez, usa a favor dele o argumento de que pela primeira vez o PT pode ganhar a eleição em São Paulo desde a redemocratização. Isso a campanha do próprio Rodrigo Garcia, do governo paulista, reconhece que conta com esse desgaste do governo Bolsonaro, o saudosismo que o PT pode vir a ter, porém sabendo, né, como que o antipetismo é forte no Estado, como o antilulismo é forte no Estado. Então, se o Rodrigo Garcia tem um problema com o Dória, o Haddad certamente terá, se for candidato, com o Lula. Antes de passar a bola para a Ana Clara, para ela fazer o encerramento falando sobre o Lula, que afinal de contas é o primeiro colocado nas pesquisas, nas minhas andanças pela Grande Matão nas últimas semanas, eu notei uma coisa muito curiosa. Muitas estradas vicinais cheias de placa sobre obras do governo Dória, obviamente, só que só as placas, faltando as obras. Estou imaginando que elas só vão começar agora esse ano, né? Junto com o calendário eleitoral. Faltou o TSE incluir esse item lá no calendário eleitoral. Ana Clara Costa, e o que você tem a nos dizer sobre a campanha do Lula? Apesar de o Lula ter dito naquele evento do Grupo Prerrogativas no final do ano passado que ele será candidato se o PT quiser que ele seja candidato e tal, enfim. Já tem vídeo da campanha sendo visto por dirigentes petistas e eu cheguei a ver um deles. E queria contar um pouco aqui o que eu vi. É um vídeo de mais ou menos 2 minutos em que o primeiro minuto é um texto, enfim, com várias imagens do Brasil profundo, principalmente do Brasil que sofre, né, com a fome, em que um locutor fala sobre a necessidade de resolver as coisas agora. Então, o mote é: o Brasil tem pressa, é preciso recuperar aquilo que a população já conquistou e perdeu, se referindo diretamente à questão
da renda, né? Uma outra coisa que aí é um contraponto com o que eu tava falando mais cedo sobre a questão do Sérgio Moro. Nesse vídeo, ele deixa bem claro que todos estão convidados a entrar nessa ideia. Não existe uma crítica àquele eleitor petista que votou no Bolsonaro, por exemplo, em 2018. Ele quer que esse eleitor volte a votar no PT. E até quem não votava no PT, ele quer que vote no PT. Então, o vídeo tem muito esse tom da inclusão, né? De não excluir nenhum tipo de eleitor. E para bater nessa ideia, eles, obviamente, praticamente tiram o vermelho da campanha. A cor vermelha? A cor vermelha. Você tem algumas inserções da bandeira do PT, mas são poucas. A estrela, ela é azul e amarela, com os tons de branco. Lula tá escrito em azul e amarelo com tons de branco. E aí, entre o jingle, aí sim, com as imagens do Lula e tal. E esse jingle resgata o Lula de 89, o Lula lá, né, a música, mas atualiza para Lula já. E no final, bem no final do vídeo, você tem o logo da campanha, o Lula, e uma estrelinha do PT vermelha pequena, assim, dentro de Lula. Que foi, na verdade, um pedido do partido que, a princípio, parece que nas primeiras versões não tinha essa estrela vermelha no final. Então, foi um pedido do partido para que tivesse. O que também não tem nesse vídeo que você acabou de descrever, que é talvez o elemento mais importante para ele conquistar esse eleitorado que não vota no PT, ou não costuma votar no PT e que votou no Bolsonaro, que é o Alckmin, né? Que é o maior garoto propaganda de um governo não petista, caso o Lula venha a ser eleito. Nessa versão ainda não tem o Alckmin. É uma versão que tá, enfim, ela é preliminar, tá passando por ajustes. O PT tá fazendo pesquisa para fazer modificação no vídeo, mas a princípio, na versão que eu vi, não tem o Alckmin. E a questão do Alckmin vai ser decidida ali mais ou menos para março, é o que eles estão dizendo. Muito bem. Eu acho que a gente não pode deixar de comentar a operação contra o Márcio França rapidamente, que a Polícia Civil fez Você tem razão. Você tem toda a razão. Endereços ligados a ele. Márcio França foi o vice-governador do Alckmin e assumiu o mandato tampão quando ele saiu candidato a presidente da República em 2018. O Márcio França, Só não se elegeu por causa do Teresino. Por conta dos javaporcos. O Márcio França, junto com o Haddad, é quem fez essa grande articulação para o Lula e o Alckmin se aproximarem e o Alckmin ser vice do Lula na chapa, porque ele é interessado em disputar o governo do Estado com a bênção do Alckmin e se beneficiaria com a saída dele, que nas pesquisas desponta como primeiro colocado, o Alckmin. Agora, ele tem um imbróglio com o PT, porque o PT não quer abrir mão do Haddad como candidato no governo de São Paulo, e essa operação da Polícia Civil, que o Márcio França taxou de política, fazendo referência ao comando da polícia, que é o governo do Estado, portanto o governo Dória, na verdade o grande beneficiário dela é o próprio Haddad, porque fragiliza a candidatura do Márcio França e a exigência do PSB de bola do Márcio França de ter a cabeça de chapa em São Paulo em troca da filiação do Alckmin para ser vice do Lula nacionalmente. Muito bem. Eu, de novo, voltando às minhas andanças pela Grande Matão, te digo que o Márcio França, com Javaporco e tudo mais, tem mais chance de se eleger com o voto caipira do que o Haddad, na minha modesta opinião. Mas isso é palpite. É o Data Toledo rodando a Grande Matão. Bom, a diretora, essa altura, não só puxou minha orelha, como já está me puxando pelo nariz ali, que nem um touro no pasto, para ver se eu paro, se eu encerro esse bloco que não acaba mais. E vamos assim para o número da semana. Estatística retirada da seção Igualdades do site da Piauí. Fala aí, Mari Faria. Toledo, o número da semana é 49%. O Rio de Janeiro perdeu 49% de sua superfície de dunas, praias e areias desde 1985. Falando do Brasil, de 85 a 2020, nosso país perdeu de praias, dunas e areias continentais o equivalente à cidade de Salvador. Esses dados são de uma análise do MapBiomas, feita a partir de imagens de satélite. E o Igualdades dessa semana ajuda a entender o fenômeno da erosão costeira no país. Bom, vá à praia antes que ela acabe, como diz o título desse Igualdades. E só para citar, fazer propaganda aqui do site da Piauí mais uma vez, enquanto está faltando areia em alguns lugares, está sobrando em outras. Reportagem da Marta Salomon
mostra que dados do INPE, que foram ocultados pelo governo federal durante um mês e só foram divulgados no apagar das luzes do dia 31 de dezembro de 2021, mostram que metade do Cerrado já sumiu. E essa degradação da vegetação do Cerrado se acelerou no ano passado, numa taxa de crescimento que não se via há muitos anos. Ou seja, falta areia em uns lugares, sobra em outros. Na dúvida, anda de jet ski. Exatamente. Bom, para falar em jet ski, o jet ski é o tema do terceiro bloco. Voltamos daqui a pouco.